Amados irmãos e irmãs, celebramos esta Santa Eucaristia e o Evangelho que nós meditamos nesta quarta-feira e rezamos a missa votiva a São José por isto, é o Evangelho das Bem-aventuranças menor, que é proferido por meio do evangelista São Lucas. As alegrias dos filhos de Deus, que é ter a vocação de santo, que é manter a graça do batismo, são elas: ser pobre, passar as necessidades do tempo presente. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Aos que passam por aflições, aos que choram e aos que são insultados, odiados por causa do Filho do Homem. Então, amados, como é que lemos este Evangelho das Bem-aventuranças? Se há um império presente agora, de que você primeiramente pensa em ter filhos para que seu filho tenha muito dinheiro. Então, não estamos nós pensando nas bem-aventuranças. Dou um testemunho pessoal de que antes de estar no seminário, eu morei 4 anos em uma comunidade de vida e destes anos passei 6 meses em extrema pobreza, tomava suco de carambola e comia fruta-pão. E isto no jantar. No almoço era arroz com salsicha e pela manhã o glorioso cuscuz com ovo. E foi um exercício muito belo que eu fiz na minha vida. Poderia estar na casa dos meus pais. Tive um emprego e deste emprego eu tive a oportunidade de ser efetivado, né? E ganhar o que hoje seria 15 mil por mês. Certa feita, hoje, depois de padre, nós padres recebemos as nossas cônjulas, que é o sustento do padre, que vocês, devolvendo o dízimo, nós temos por dever de administrar as coisas de Deus, nosso deslocamento, o carro paroquial, a casa paroquial, a manutenção do templo, a caridade com os que sofrem, os que precisam de cuidados especiais e o cuidado da nossa vida, que é a parte, como diz São Paulo, o trabalhador é digno do seu salário. Pois bem, então podemos dizer que troquei 15 mil por 1.500, certo? E a vida não consiste em juntar muitos bens. E que a nossa formação, vocês são pais, têm filhos aqui, vocês não estudam para trabalhar para serem milionários, nem tampouco farei a apologia ao que nesta semana pronunciou ser, infelizmente, o presidente da República deste país, dizendo que é muito bom que todos os pobres ganhem pouco, que é para que todos os pobres tenham muito. Não entendi. Como assim? Ou seja, é bom que o pobre seja pobre e que ele ganhe, ele não pode ser rico, ele tem que ser, calma, senão eu vou imitar a ex-presidenta, né, com as suas pérolas, né? Então, amados irmãos e irmãs, vejamos que
pobreza é esta? É aquela que nos torna leves. Diz um ditado monástico: quer ser leve, leve tudo que você tem nas mãos e passe por entre uma cerca. A gente fica imaginando, será que eu consigo passar numa cerca com tudo que eu tenho na vida? Esse será o momento da nossa morte. O que vamos levar? Apenas a nossa alma, que não será levada por nós, mas seremos conduzidos pelos anjos para o nosso juízo particular. E lá o justo juiz, ele dirá o meu destino. Então, se nosso Senhor fala, bem-aventurados, ou seja, santinhos são aqueles que vivem deste modo, e se vivermos de modo contrário, não vamos ter a garantia de passar pela porta do céu, que é a Virgem Santíssima. Logo ali perto da Virgem Maria estará São José, um pouco mais atrás estará São Pedro. Então eu vou entrar por esta porta estreita, e lá estará Nossa Senhora, que foi bem-aventurada. Então a Virgem Santíssima, ela foi pobre? Sim, ela foi tão pobre que foi assunta aos céus. Então isto é um golpe fatal na cultura materialista dos pais, que dizem que não têm filhos porque os bichinhos vão passar fome. Não pode ter filhos para não ter muitos, para não passar necessidade. Então, espera lá. Lembre-se da sua infância. Eu estou aqui lembrando da minha, quando eu ia para a escola, na traseira de uma Brasília, o motor pegando fogo, quente. Ou quando eu ia atrás numa Kombi, com uma reca de menino. E ainda bem que eu tinha esses transportes para ir para a escola lá na minha cidade, né? Hoje a gente tem transporte público para levar os filhos para a escola, que passa na porta de casa. Sim ou não? No interior, a saúde, ela é gratuita? Sim ou não? Alguém aqui, a não ser que seja um caso mais rápido, mais urgente, para algum transporte para ir para Campina Grande, se consultar, já vai encaminhado. Sim ou não? Ótimo. O que mais? Quanto que você paga de escola para os seus filhos neste município? É gratuito. Que bom. Então paramos e pensamos, então o interior deve ser as cidades com mais números de filhos. Se o problema é as necessidades que não sei ter conta, porque o tempo está difícil, a única coisa que você paga é a sua alimentação. E aí, com o tempo que Deus lhe dá, você cria galinha, você planta palma para fazer ração para os bichos, você é agricultor, você recebe inúmeros benefícios, né? Bolsas, enfim. Então parece que hoje esta falácia de dizer que não é para ter filhos porque o tempo está difícil, sinto lhe informar que só há uma coisa difícil neste mundo: é os vícios que você permite o seu filho participar, nas farras, nas festas, nas músicas imorais, na vida imodesta que você deve zelar para que seu filho e sua filha não entrem. Então, amados irmãos e irmãs, não é esta não é uma verdade absoluta, né, dizer isto. Depois, a pobreza evangélica, as necessidades evangélicas, os sofrimentos evangélicos e as perseguições evangélicas, elas nos santificam. Teresinha do Menino Jesus dizia e pedia: se me quiseres enviar sofrimentos, dá-me força para suportar. E este pedido, dá-me forças, um pronome
fala suportar, é um pedido muito cheio de fé, de esperança e de caridade. E esses 3 pedidos de coisas, de virtudes que a gente pede, Deus atende imediatamente. Esta, então, amados irmãos e irmãs, é a postura de quem vive as contrariedades evangélicas, porque já diz o nome, são evangélicas. Por causa do Filho do Homem, alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Então você não quer ter filhos que passem contrariedades no mundo, sabendo que se ele bem suportar essas contrariedades, ele terá uma recompensa no céu. Então, amados, aqui está o consolo dos santinhos que foram batizados e que desejam ser felizes, não aqui, não na vida material, não aqui. Aqui nós vamos ter perseguições, e quando elas chegarem, e a próxima está ali, não terminou, a próxima está ali, daqui a pouco a gente entra numa, aí a gente sai, aí entra noutra, aí a gente sai. Bom, o máximo que esse povo pode fazer é tirar a vida física. Pronto. Nosso Senhor diz, cuidado com aqueles que podem tirar e perder a alma, que é o pecado. Nosso maior inimigo consiste nos vícios pessoais, sociais, que são os comunitários, e esses são os mais difíceis de tratar, porque existe um certo escudo comunitário. Eu faço, tu faz, eles fazem, nós fazemos, todos fazem, não é assim? Então, amados irmãos e irmãs, lutemos e peçamos, como Santa Teresa do Menino Jesus, dar-lhe coragem quando vierem as contrariedades. E neste pedido estarão implícitos os pedidos das virtudes, da fé, da esperança e da caridade. Bem-aventurados, santos são aqueles que, por causa de Cristo, eis então o grande sentido de tudo isso, é a causa de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo marido, pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pela casa, pela pátria, pela sociedade. Nada disto salva, se não for por nosso Senhor Jesus Cristo, que venha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era